Uma das tarefas espinhosas minhas aqui no Fórum do Amanhã é resumir currículo de gente como Lourdes Soller e Zander Navarro. Também porque não dava para ler tudo aqui, porque senão a gente ia gastar as 2h30 lendo os currículos deles. Então, eu vou resumir, e não sei se o meu resumo realmente é daquilo que é mais relevante, mas de qualquer forma. Lourdes Soller é PhD em Ciência Política pela Universidade de Oxford e professora aposentada do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo. Foi presidente da Associação Internacional de Ciência Política, que agora eu vou dizer, ela foi a segunda mulher do mundo a assumir esse cargo num mundo de homens total, que é o mundo da ciência política. Ela é modesta, mas eu conto. E ela é chefe do Comitê de Pesquisa 51 da mesma associação, em Economia Política Internacional. É autora de inúmeros artigos acadêmicos editados em diversas línguas. É autora do livro Ideias Econômicas, Decisões Políticas, Estado, Mercado e Democracia, Lições da década de 80, Democracia, Mercado e Estudo e B de BRICS, entre outros inúmeros artigos acadêmicos. Zander Navarro, engenheiro agrônomo, pós-doutorado em ciência política pelo MIT, pelo Massachusetts Institute of Technology. Foi professor e pesquisador em várias instituições do Brasil, porque aí eu resumi, né? Vamos por várias instituições, e do exterior, do Brasil e do exterior, e seus campos de atuação são a sociologia dos processos rurais e de democratização. Atualmente é pesquisador concursado da Embrapa. Agora eu vou ler um pequeno texto que justamente vai introduzir ao que vai vir depois das discussões. Com base no desafio que unifica o livro O Brasil e os Brasileiros, porque somos assim, ensaios em identidade social, do qual são autores a cientista política Lourdes Soller e o cientista social Zander Navarro, eles discutem as transformações sociais que atestam a emergência de uma cultura cívica entre nós, a condição necessária da vida republicana. Entre as experiências virtuosas que refletem esse potencial, será apresentada a da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, ANPOX, entidade que, ao longo de 40 anos, articulou e consolidou, em escala nacional, os critérios de produção científica, de ensino e de divulgação nas ciências sociais. O livro ia ser lançado aqui em Tiradentes, mas houve um pequeno atraso. Não é? Bom, vocês vão explicar, Lourdes e Soller explicam, e os dois são coautores desse livro, que é um projeto muito bonito, que também vai ser explicado agora pela... Não tem ninguém que modere a mesa, Zander? Você pode moderar. Tá bom. Tá? Muito bem. Então, boa tarde a todos vocês. É um grande prazer estar aqui nessa tarde. E eu inicialmente faria uma pequena correção. Eu sou formado em agronomia, mas isso aconteceu na época da ditadura, quando eu me formei. E eu não estava entendendo nada que estava acontecendo, né? Então eu desisti de ser agrônomo e fui para a sociologia. Essa foi a decisão que eu tomei lá nos tempos idos de 73, quando eu me formei. E é por essa razão que, a partir daí, eu fiz toda a minha carreira na sociologia. Eu vou fazer um comentário de meia hora, pode ser, né? Sobre o livro. E eu espero, inclusive, que em algum momento a capa do livro apareça aí na tela, até porque vocês ficarem sabendo que o livro, de fato, existe, ele é verdadeiro, né? E espero também que se sintam atraídos para, posteriormente, quem sabe, adquirir o livro, ler o livro, oferecer comentários críticos e tudo mais, né? A ideia desse livro, ela nasce de uma inquietação, que é uma inquietação, sem nenhuma dúvida, de todos nós, né? É uma inquietação sobre uma série de ações, fatos, eventos, decisões que nos deixam perplexos. E ao nos deixar perplexos, ela causa esse incômodo interior, né? Essa inquietude.
E o ato seguinte é exatamente a gente tentar buscar alguma resposta que nos explique essa inquietação, né? Foi assim que surgiu o livro. O livro surgiu de uma conversa entre amigos, onde a gente comentava um fato da vida política, da vida social do Brasil, e a gente se perguntava, mas o que explica isso, né? E depois de vários fatos, né, por que nós somos assim? Por que um país como o Brasil, esses fatos ou deixariam de existir, ou talvez eles tivessem um curso diferente, outra decisão, né? Como a gente esperaria se racionalidade fosse presente nesses diferentes momentos. A partir dessa pergunta, por que somos assim, eu fiquei ruminando como levar isso adiante. E essa pergunta começou também a me motivar, e aí, para viabilizar tentativas de resposta a essa pergunta, eu comecei a pensar em pessoas, né? E uma das pessoas que eu encontrei fortuitamente, circunstancialmente, não é meu amigo de relações próximas, que é o senador Cristóvão Buarque, que é uma pessoa que todos nós lemos, principalmente quando ele fala sobre educação, né? Aí eu falei, bom, quem sabe um parceiro interessante para essa iniciativa editorial pode ser o senador Cristóvão Buarque, porque eu tenho certeza que se ele concordar em escrever um artigo, ele vai discutir de uma maneira profunda, de uma maneira analítica, um tema fundamental para todos nós, que é o tema da educação. Já vou antecipar que não foi isso que ele fez no livro, né? Aliás, eu vou até citá-lo daqui a pouco. Bem, o Cristóvão Buarque se interessou, e como ele é ligado a um partido, que é o PPS, que tem uma fundação de estudos, né, que se chama Fundação Astrogildo Pereira, que publica livros, publica revista, etc. e tal, ele sugeriu que participasse também na organização do livro um colega, né, um intelectual, um estudioso, mas que é ligado à fundação, chamado Francisco Almeida, e nós três nos irmanamos, né, para a gente tentar organizar o livro. A partir daí, a nossa ideia foi convidar colegas que se dispusessem a responder essa pergunta da forma como bem entendessem, né? Uma grande cientista política, submetemos a pergunta, professora Lourdes Sola, por que somos assim? Vou responder do jeito que eu achar mais adequado, que foi o que ela fez. Ou seja, num grupo de intelectuais, e acabaram sendo 16 autores, não cabia, evidentemente, aos organizadores nenhum enquadramento de qualquer natureza, teórico, conceitual, temático, né? O máximo que nós poderíamos fazer é oferecer aos autores a pergunta. E como são pessoas que analisam o Brasil, os comportamentos sociais, a vida política, a cultura, etc., é claro que cada um deles lá, né, pensou com seus neurônios, como que eu vou responder essa pergunta? E fizeram escolhas conceituais, escolhas interpretativas, né, sobre o Brasil. O livro nasceu dessa forma. E na organização dos participantes, foi interessante algumas lições que a gente extraiu até nós chegarmos aos 16 contribuintes do livro, né? Eu comecei de uma lista de 25 autores. Alguns deles muito ocupados, e eu sei que são ocupados, porque inclusive conheço pessoalmente, e disseram, olha, nesse momento eu não tenho tempo para escrever esse é o livro. Nesse momento eu não tenho tempo para escrever um artigo, né? Houve um fato muito curioso, que eu achei, de certa forma, um pouco entristecedor, e vou relatar sem citar nomes, evidentemente, né? De repente tinha muitos homens e poucas autoras, né? E eu conhecia algumas autoras, etc., mas eram autoras que normalmente tinham uma participação partidária, mais explícita, né? E aí, quando eu me aproximei dessas colegas, eu disse, olha, por favor, o senador Cristóvão Buarque participa como organizador do livro, porque ele é um especialista em educação, é um ex-reitor de uma universidade, etc.
por favor, não façam a leitura de que ele está aqui como membro de um partido, né? Mas é interessante que de 12 pessoas recusaram a participar claramente por razões partidárias, achando que, por exemplo, eu não vou contribuir para um livro de um golpista. E esse foi o termo utilizado, né? Eu insisti, até porque algumas dessas pessoas são minhas amigas, eu falei, olha, por favor, não vamos partidarizar esse livro, né? É claro que aqui nós temos um livro que é um projeto que tem uma ambição intelectual, não passa mais disso, né? Nós queremos analisar uma inquietude social e política por vários ângulos disciplinares, etc. Mas não houve jeito. E é por essa razão, inclusive, que dos 16 autores, no fim nós ficamos com 3 autoras, né? E eu me sinto muito alegre, aliás, de estar fazendo um lançamento nessa praça ao lado de uma das autoras, não é isso? Para valorizar a presença das autoras, das 3 autoras que nós temos no livro. Mas esse fato ocorreu, né? Então são 16 artigos, apenas 3 mulheres contribuíram. A maior parte dos autores são cientistas políticos, sociólogos e 2 ou 3 antropólogos. E, curiosamente, apenas um economista. Não sei se isso realmente... deve ser um cachorro que come plástico, né? Resolvi o problema. Então, a ideia do livro foi essa, né? Isso começou no primeiro semestre, no final do primeiro semestre, os autores entregaram os artigos agora no segundo semestre, e, infelizmente, nós tivemos esse atraso da Biblioteca Nacional em liberar o ISBN, né? Que é o número do livro, que permitiria que nós pudéssemos imprimi-lo e trazer algumas cópias para a gente fazer realmente o lançamento aqui no fórum, né? Então, feita essa abertura também, eu quero reiterar os agradecimentos aos organizadores do Fórum do Amanhã. Enfim, é um grande prazer estar participando desse evento, né? E uma grande honra para nós. Bom, ok, obrigado, Cristina. E sobre o livro, como eu sou um dos organizadores, eu li mais de uma vez os 16 artigos, né? Inclusive, se vocês acharem a apresentação não muito boa, fui eu que escrevi, portanto, já aceito aí alguma crítica. E, portanto, eu tenho uma ideia geral dos 16 artigos. E eu vou fazer um pequeno comentário antes de passar a palavra à professora Lourdes, que vai falar especificamente sobre o seu artigo. Eu vou fazer um comentário mais geral sobre os 16 artigos, né? A primeira observação interessante, que é contida em vários artigos, é que vários autores acham que, por exemplo, nós temos um problema de identidade social. Inclusive, a própria palavra brasileiros não é uma palavra que identifica fortemente, que crie laços de interação, de coesão, né, nesse grande coletivo que habita esse território chamado Brasil, né? As pessoas percebem, provavelmente a partir de suas próprias pesquisas, né, que o que identifica cada um de nós nesse espaço social não é exatamente a palavra brasileiros. E alguns até discutiram esse tema da identidade a partir também de outros focos que são problematizados por esses autores. Por exemplo, alguma festa popular do tipo carnaval também seria uma forma de identificação desse coletivo chamado brasileiro? Os autores não concordam. Teve gente até que problematizou até o futebol, né, como algo muito nosso, né, muito brasileiro, mas que também não é um fator de identidade entre nós. Ou seja, um comentário inicial dos autores, ele vai nos dizer que um dos problemas que nós temos é que nós temos, de fato,
muitos Brasis. Nós somos múltiplos, né? Nós somos milhões de Brasis que estão espalhados em várias partes desse território, né? E esses espaços de coesão social, eles são, na realidade, muito menores, muito mais articulados, né, num determinado espaço geográfico desse grande território. Ou seja, basicamente sugere também que nós temos um problema de identidade nacional, né? Essa identidade nacional não é exatamente a mesma. Realmente esse cachorro é muito especial, né? Ele gosta de comer plástico. Bem... Esse cachorro tem alguma coisa de cientista social, porque cientistas sociais gostam muito de holofotes, não é isso? Então, deve ser por isso que ele veio para cá, né? Todos, né? Enfim. Mas, enfim, esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de salientar, né, que é a problematização da palavra brasileiros, como uma palavra que poderia nos unificar, nos aproximar mais como um coletivo de uma nação, né? E alguns autores foram bem mais incisivos, bem mais fortes sobre isso, outros foram mais suaves, né? Bem, e se eu pudesse sintetizar, eu diria que o conjunto de autores, eles trataram principalmente de 5 grandes problemas, ou bloqueios, se vocês preferirem, né? E esses problemas foram apresentados de uma forma mais extensa, mais analítica por alguns autores, outros apenas citaram nos seus artigos, porque seu foco ia noutra direção, etc. O primeiro desses problemas se chama Estado. Né? Ou seja, a sociedade brasileira, o seu desenvolvimento, a maneira como nós somos, inclusive os nossos próprios comportamentos sociais e culturais, necessariamente tem um vínculo com esse Estado, mas esse Estado não é o Estado que representa de fato a sociedade, né? O desenvolvimento histórico do Estado, ele de fato aliena a maior parte da sociedade, e o Estado de fato não é o espelho da sociedade, dos seus interesses, dos seus conflitos. O Estado muito mais acaba sendo um Estado que, por uma parte, é assistencialista e, de outra parte, provavelmente a principal, é um Estado que atende os interesses de determinados grupos. E todos vão enfatizar, no geral, né, de pequenos grupos, não da maioria, mas quase sempre de minorias, né? E principalmente são os interesses econômicos, né? Tem o seu primeiro problema, chama-se Estado. O segundo problema, que é tratado também de uma forma relativamente extensa pelos autores, chama-se democracia, né? E aqui eu acho que a professora Lúcia Sola poderá se estender mais na sua apresentação, porque esse é um tema realmente muito caro e ele exigiria muito mais discussões da nossa parte, né? Ou seja, a qualidade da democracia brasileira é uma qualidade muito ruim, insuficiente, incompleta, né? E acaba sendo muitas vezes representada apenas pela regularidade eleitoral, né, dos comportamentos dos cidadãos, etc., e não muito mais do que isso, né? Eu acho que no nosso debate nós poderemos aprofundar mais esse aspecto. Ou seja, essa é a primeira relação, o primeiro fator, o primeiro bloqueio que relaciona Estado e democracia. O segundo aspecto, que talvez deveria ser o primeiro, pelo menos na minha opinião, ele também é mencionado, discutido por todos, porque talvez esse é o problema primário da sociedade brasileira, diz respeito a essa, como alguém escreveu, obscena desigualdade social que nós temos no país, né? E eu creio que o adjetivo é correto, realmente, né? Quer dizer, é algo espantoso,
inacreditável, né, que um país como o Brasil possa ter os padrões de desigualdade social que ele apresenta. E é claro que esse tema é discutido por ângulos distintos, né? Alguns são muito pessimistas em relação ao Brasil, em função dessa estrutura desigual que nos organiza, e outros até acham que tem alguma esperança, algum espaço para otimismo, etc. Um terceiro aspecto, e a professora Lourdes trata desse tema explicitamente, né, diz respeito às elites, né? Ela até menciona no artigo dela que esse é um problema que nós temos, porque o termo elite ele acaba sendo demonizado e, portanto, imediatamente desqualificado, inclusive como conceito, quando, na realidade, se a gente analisa os diferentes processos históricos, nós vamos perceber que quem faz mudança são elites. Elites é que organizam grandes processos de transformação a partir de visões sobre a sociedade, de projetos sobre a sociedade, etc. Né? Elites, necessariamente, implicam em hierarquias. Agora, isso não significa que nós possamos desqualificar o termo elite, como tem sido tão comum, né, no Brasil, principalmente nesses anos mais recentes. E, por fim, existem dois temas finais que não são tratados por todos. São tratados por alguns autores, né? O quarto tema diz respeito ao catolicismo brasileiro, né? E esse é um dos temas, por exemplo, que eu valorizei com algumas páginas no meu artigo. Ou seja, as características do catolicismo brasileiro são características que, de certa forma, moldaram de uma maneira muito forte os comportamentos sociais. Evidentemente, mais em certas classes, grupos e subgrupos, menos em outros, né? Um catolicismo que é um catolicismo que exalta a pobreza. Um catolicismo que é muito anti-individual e muito comunitário, né? O que, de certa forma, também bloqueia certos comportamentos mais no sentido de empreendedorismo, né? Etc. Então, o tema do catolicismo também, ele apareceu em alguns autores. E, finalmente, o quinto tema que aparece é o tema da esquerda, em geral, como grupo político, né? Alguns autores se dedicaram a analisar e trazer determinados argumentos, etc., sobre o papel de uma visão de esquerda na formação dos comportamentos sociais. Ou seja, tentando responder a essa pergunta, né, por que somos assim, também trouxeram esse ingrediente, que é o ingrediente da esquerda. Aqui também eu me sinto, digamos assim, bem à vontade para falar nisso, e não vou me estender nesse momento, né, se o nosso debate assim pedir, nós podemos falar mais sobre isso, mas, enfim, eu me sinto também no campo da esquerda, né, e estudei muito os autores da esquerda, etc. E, antes de mais nada, o que eu acho que a esquerda brasileira é extremamente pobre do ponto de vista intelectual, né? Isso me espanta muito na nossa tradição de esquerda no Brasil, que é o fato de uma esquerda, por exemplo, que estuda muito pouco, que lê muito pouco, que reflete, que debate, né? Deveria debater muito mais, né? E isso não é verdade, infelizmente. Sobre o meu próprio artigo, eu não vou falar, inclusive porque eu quero ficar nos meus 30 minutos, né? Eu vou usar só, então, um pequeno comentário, se vocês tiverem interesse, aí a gente pode se estender mais. No meu artigo, na realidade, eu quis propor uma tese, modestamente, né? Dessa forma, uma tese. E com essa proposição, eu fiquei pensando qual seria o termo que poderia unificar diferentes comportamentos sociais, inclusive de classes sociais diferentes. Classes mais populares, mais pobres, uma classe média, setores burgueses, etc. E o termo que eu achei é o termo complacência. Em outras palavras, eu estaria propondo, nem que seja como uma tese para a nossa discussão, que uma característica sociocultural muito forte nos comportamentos dos brasileiros é a sua complacência. E o termo complacência, aqui no meu ponto de vista, ele é muito adequado porque ele é ambíguo, né? Complacência, se a gente pensar bem, ele tem um lado
muito negativo, poderá, por exemplo, nos levar imediatamente a pensar em algo como preguiça, indolência, né? Um descaso, falta de rigor, etc. Que é um lado mais negativo do termo complacência. Mas complacência também tem um outro extremo que seria muito positivo. A complacência, ela supõe, por exemplo, a formação da tolerância, né? Se você tem um conjunto social complacente, provavelmente ele desenvolve mais a tolerância, o que explicaria, inclusive, mais fortemente, certas características do brasileiro de aceitar essas diferenças aqui e acolá, né? E eu lancei, portanto, essa tese. Olha, eu acho, né, que os comportamentos sociais têm essa dimensão de complacência que é muito forte. Claro que aí vem uma outra pergunta. De onde, se isso for verdade, de onde vem essa complacência? O que explica essa complacência? E no meu artigo, então, eu aventuro que existiriam 3 grandes processos históricos, inclusive, a explicar boa parte dessa complacência. Uma delas é o catolicismo, que é por isso que eu discuto esse fator no artigo. O outro segundo fator é a história muito recente brasileira, onde o rural esteve presente. Ou dito de uma forma mais simples, o fato de o Brasil, muito recentemente, se tornar um país mais urbano, menos dominado por uma cultura agrária, por padrões de poder agrários, etc. E o terceiro aspecto, que seria mais complicado de explicar nesse momento, eu vou só deixar a frase, né, se for o caso a gente explica, que é o fato de que na história brasileira, principalmente no século XX, foi criando uma polaridade. Esse é o terceiro fator. Foi criando uma polaridade entre um Brasil político e estatal, situado num determinado local, e esse local, até os anos 60, foi o Rio de Janeiro, né, que era a capital do país, etc. E depois é que começou a se modificar com a mudança para Brasília, e um polo econômico. E esse polo econômico, evidentemente, é São Paulo, né? Em outras palavras, foi se criando aqui uma polaridade, uma dicotomia, né, entre comportamentos sociais associados ao Estado e à política, e logo depois a hegemonia cultural, que nesse caso era Rio de Janeiro, antigamente, né, nos anos anteriores, e um polo econômico associado principalmente ao nascimento da cafeicultura em São Paulo, e a emergência da industrialização naquele estado, né? Esse é o terceiro fator, portanto, que criaria uma certa oposição no que diz respeito a essa complacência. Meu artigo, mais ou menos em grandes linhas, é essa. Finalmente, para terminar, meus últimos 5 minutos, todos vocês talvez pudessem querer uma resposta a uma pergunta. E a saída? Qual será a saída? Bem, aqui eu posso dizer o seguinte, né? Talvez pela dificuldade da pergunta, os 16 autores, a maior parte deles não entrou na saída. Ou seja, o que fazer, né? Como é que a gente pode ter esperança de um Brasil diferente? A partir de quê? Quais serão os fatores, etc., né? E houve poucos que se aventuraram a nos apontar uma janelinha de otimismo, de esperança. A professora Lutz, diga-se passagem, foi uma delas, né? Aliás, dito de uma forma muito clara, apenas 3 autores foram mais otimistas, mesmo que um pouquinho otimistas, em relação ao Brasil do período posterior, do Brasil de adiante. Só 3. Os outros 13, inclusive entre eles eu me incluo, foram muito pessimistas, né? Olhando para o Brasil para frente e diz, olha, não há saída, estamos perdidos, e é isso mesmo, né? Não tenho nada a dizer. São 13 autores. Agora, eu acho que os 3 otimistas são 3 artigos que merecem ser lidos com muito cuidado, né? Inclusive porque desses 3, um é estrangeiro, aliás, o único estrangeiro do livro, e os outros 2 são 2 cientistas políticos de muita solidez. Um deles é a professora Lourdes, que vai falar agora, e o outro é o professor Marcos Melo, da Federal de Pernambuco, né? Que é também um brilhante cientista político, né? E o Marcos nos diz o seguinte, olha, vamos olhar em perspectiva histórica,
provavelmente nós estamos sendo muito afetados pela conjuntura, por esses anos mais recentes, que são anos ruinosos, particularmente para a nossa economia, mas também para os comportamentos sociais, né? E aí o Marcos, no seu artigo, ele diz, do ponto de vista constitucional, por exemplo, ou seja, as estruturas de leis, o sistema de justiça, que principalmente contém os abusos de poder, nós avançamos demais, né? Depois ele diz assim, do ponto de vista do republicanismo, que é aquele, inclusive, que combate a corrupção, nós também avançamos muito, e ninguém, não precisa nem insistir nesse aspecto. E o terceiro aspecto que o Marcos menciona, aí sim, aí ele é um pouco mais cauteloso, né? Que diz respeito exatamente à densidade democrática do país, porque ela supõe uma participação política muito mais abrangente, muito mais densa, de muito maior qualidade dos cidadãos. E aí o Marcos também ele é um pouco mais cauteloso. Em grandes linhas, né, esse é o livro que eu convido a todos vocês. Eu queria ter trazido um grupinho para distribuir gratuitamente, fazer um sorteio, essas coisas, né? Mas, enfim, não deu certo. E eu peço desculpas por isso. Então, eu estimulo vocês a comprarem o livro, então, não é isso? Ele estará disponível à venda nessa editora aqui, que é a Verbena. A Verbena é uma pequena editora de Brasília que se juntou com a Fundação para publicar esse livro, né? E aí, posteriormente, comentários críticos serão muito bem-vindos, né? Quem sabe a gente parte para uma segunda edição do livro, tentando oferecer agora respostas para onde nós vamos, né? Eu passo, então, a palavra à professora Lourdes. Muito obrigado. Oi, boa tarde. Obrigada, Zander. Eu quero começar agradecendo aos meus dois colegas. Primeiro, a Cristina e ao Hélio e ao Eduardo Janete, que está ausente, pela oportunidade. Eu estou sendo sincera, porque eu acho que, ainda que eu discorde de alguns, e alguns discordem de mim, é um fator de agregação. E é um polo de consciência cívica, que é exatamente o que eu vou discutir. Então, eu queria só explicitar o seguinte, eu redimensionei a pergunta, em lugar de dizer, ou tratar de responder por que somos assim, eu me perguntei em que estamos, porque eu não sou nem antropóloga nem historiadora, e, sobretudo, em que mudamos. Por meu ponto de partida é que a sociedade brasileira mudou muito, e é uma abordagem histórica, que eu acho que está implícita, mas bem explícita no Marcos Mello. E não é acidental, é a segunda vez que eu ouço que nós convergimos na mesma direção, que é do otimismo. Mas não é bem um otimismo tão infundado, é isso que eu vou tratar de pensar. Eu queria começar só com um estímulo, que é o seguinte. Tem uma coisa que define brasileiro, elite brasileira, que eu não comentei no artigo, mas que está lá de uma maneira completa, na epígrafe, é que a gente compra as coisas, ou compra grandes citações intelectuais, universais, etc., de uma maneira incompleta. Nós voltamos ao Gilberto Freire, que é incompleto. Então, um deles todo mundo conhece uma citação de Ortega y Gasset, que é: o homem é ele e sua circunstância. Só que não é essa a frase. A frase é mais sofisticada. O homem é ele e sua circunstância. Se ele não salvá-la a ela, ele não se salva. Portanto, é um convite à ação. E eu acho que isso é muito importante. Mas essa é uma das... Eu também, ao ler o Gato Pardo, eu me dei conta que a famosa história "é preciso mudar para que fique tudo como está", é a fala do príncipe. Não é a fala da classe média. A fala da classe média foi diferente. Vocês vão entender por que eu falo isso. A fala da classe média o príncipe diz, é necessário mudar para que tudo fique como está. Só que quando o padre que vive no Principado vai visitar a mãe, numa vilazinha, e perguntam a ele o que o príncipe acha, era o momento da unidade nacional italiana,
ele contou a história, aí o cara, sobretudo o boticário, diz, vem dar uma volta comigo no campo. Aí mostrou, olha, eu faço esse remédio com essa florzinha, eu faço esse outro com tais e tais folhas. E sempre eu usei aquilo que Deus dá, a chuva. E agora, graças à formação do Estado, c'ho da pagare la leva, tenho que pagar o imposto. E questo non è una rivoluzione, ou seja, a presença do Estado através do imposto é uma revolução. Então, eu já vou antecipar a minha conclusão, porque é da boa norma dos bons pruridos acadêmicos antecipar qual é a conclusão, porque eu não faço romance policial, né? Eu tenho que contar desde o começo. A minha ideia, e eu só aprendi com um democrata em Oxford, que me corrigiu, não, primeiro a conclusão, para que a audiência ou o leitor possa seguir a tua trajetória, concordar e discordar. Aí é a lição de democracia, que eu não conhecia, né? Bom, e tudo isso para dizer que a questão do Estado está no centro do meu palco, a democracia está no centro do meu palco, e o que eu quero dizer é que o desafio que está posto agora, na minha encruzilhada, na nossa encruzilhada, na interpretação da nossa encruzilhada, é que nós vamos ter que responder como sociedade que Estado nós queremos para que tipo de democracia. É um momento de desafio. O Estado anda mal, está em crise fiscal, por exemplo, não há aumento de impostos que resolva essa questão, não há coerção que resolva, e, ao mesmo tempo, a democracia, se é verdade que, do ponto de vista qualitativo, ela tem limitações, ela fez avanços sobre os quais eu vou tratar. Então, esta é a minha perspectiva, esta é a minha conclusão, e o que eu procurei, em que sentido eu saí fora da caixa. Eu saí fora da caixa porque, quando eu coloquei essa questão para um conjunto de ex-alunos, eles me disseram, mas Lourdes, qual Estado, para qual democracia? Sim, mas com que roupa? Com esta elite política? Com esta crise de representação? Então, eu fui procurar a roupa. E a roupa é o seguinte, eu parto do suposto que realmente este é um momento de mudança secular no Brasil, é um momento de refundação. Só que, para você refundar, ninguém refunda nada em areia movediça, tá certo? Tem que refundar, procurar as bases. Então, eu fui à literatura para ver quais são mesmo as bases sociais da política e, sobretudo, da política democrática. E vamos ver se a sociedade brasileira está apresentando essas bases. Essa foi a ideia. Essa foi a ideia, e eu vou ter que saltar, porque o meu impulso era o seguinte: a política tem um potencial regressivo, como a nossa está mostrando, mas ela também tem um potencial transformador. Então, eu quero saber, eu queria primeiro localizar o potencial transformador. Eu estou de acordo com os diagnósticos de todos os meus colegas que acham que nós estamos vivendo uma crise de representação. Estou de acordo com isso. Só que o que é isso? A meu ver, há uma crise de legitimação, que é o que eu vou agora entrar, mas, além disso, tem uma outra coisa, que é uma crise de valores. Então, como é que a gente se organiza? Bom, a minha forma de organizar é o seguinte: onde é que eu busco a âncora? Qual é a âncora para eu me situar? Põe lá para mim depois. E a âncora é exatamente que critérios de legitimação esta sociedade está me mostrando. Como é que ela está legitimando a elite? O que eu quero dizer com isso? Bases sociais da política é a seguinte: não há sociedade que se mantenha simplesmente através de coerção. Sempre a elite, ou quem governa, mesmo um governo autoritário, e nós tivemos todos a mesma experiência, tem que ter algum critério de legitimação. Um é o econômico, o outro, anos no Brasil foi isto, não é? É uma redistribuição só intra-elite. Enfim, uma das bases sociais da política são os critérios pelos quais a sociedade está legitimando o exercício do governo. E, gente, exercício de governo é
exercício de decisões, é exercício de autoridade. Mas um critério de legitimação é a maneira pela qual eu reconheço a legitimidade que você tem de exercer a sua autoridade como governo. Não há governo que não exerça autoridade. Tá certo? E um dos pontos de reflexão é que nós temos, digamos, eu também estava muito interessada em fazer implodir algumas coisas que me pareciam polarizadoras, ou seja, paralisias analíticas, que induziam a paralisia analítica. Uma ideia de elite, que passou a ser uma palavra fóbica, é grave. Ser elite é grave. Então, eu estudo 3 estudos de caso, Ampox, Hospital do Rim e aquilo que vai ser o painel. A Cristina se apropriou de 2 para fazer painel, né? Todos eles são casos de elite. Só que elite de anteontem. Elite que se elitizou através de estudo, através de transformação. Eu sou filha de um lavrador na Espanha. Quer dizer, oportunidade de educação. Essas coisas são... Então, de que elite nós estamos falando? O cara do Hospital do Rim, que vocês admiraram, ela é filho de um pedreiro, gente, analfabeto. Então, mas ele é elite. Então, de que elite mesmo nós estamos falando? Essa é a primeira coisa, e eu vou dar na educação também. E como é que esse pessoal se vira para fazer inclusão social, inserção social, porque é o que estão fazendo ou não estão fazendo. Então, na minha visão, que é realmente contestadora de toda a retórica que polariza, mas que polariza por impedir a análise, eu acho que eu vou começar pelo seguinte ponto, para chegar ao meu. Primeira coisa, nós tivemos um longo seriado, que a Lava Jato é um longo seriado, que nós estamos assistindo, que não terminou. Só que a Lava Jato, eu comecei a analisar os livros, por causa de vocês, aquilo que eram análise de livros da Lava Jato, e chego à conclusão que havia processos transformadores da sociedade brasileira, anteriores à Lava Jato, que a tornaram possível, sem ela não haveria. Então, você descobre que, eu não quero entrar em detalhe para não perder tempo, mas você descobre que, então, você tem jovens policiais, especialistas em crime financeiro, você tem uma mutação radical nas formas de educar, de formar advogado, que deixam de ter uma visão formalista do direito, passam a uma visão anglo-saxa mais pragmática. Então, e viram, em plena globalização, olho transnacional, no mesmo momento em que o governo ataca as globalizações. No plano comercial, pelo menos, era anti-globalização, ideologicamente falando. Enfim, então a coisa é a seguinte, o Brasil é país de contrastes mesmo. Ele tem razão, o nosso Jobim, tem razão em dizer não é para principiantes, a gente tem que dar conta dos paradoxos. E é disso que eu quero entender. Quer dizer, para mim, o Lava Jato, eu formularia assim, ele próprio, resultado de um processo transformador profundo, que está no artigo, mas que eu não vou me deter aqui, mas ele foi o acelerador de um processo que já estava em curso. Mas é um acelerador muito rápido. E a conclusão deste acelerador, a função desse acelerador foi estabelecer o seguinte ato. A sociedade, que é daqui a pouco onde eu vou andar, a sociedade mudou os seus critérios de legitimação a um ritmo exponencial. E os políticos não mudaram neste mesmo ritmo. Podem ter mudado. E, na verdade, houve várias mudanças sem as quais, dos políticos no Congresso, sem as quais a Lava Jato não teria ocorrido. A lei da delação, aquela que permite a punição da empresa e não do executivo que foi corrupto. Você tem vários processos de legislação que foram votados no Congresso por esses políticos. Gente, vamos admitir estes fatos, esses elementos de transformação. Bom, eu poderia acrescentar outros. A conduta do ministro Cardoso à época da Dilma,
foi absolutamente impecável de deixar correr, mesmo contra o seu próprio partido. Então, nós temos vários sintomas de uma mudança, de uma transição que está se procurando e que não tem perfil ainda. Bom, então, onde eu quero chegar? Eu vou me socorrer de um grande teórico italiano da democracia, que é chamado Sartori, e ele diz o seguinte: ele foi fazer uma exposição sobre democracia e bom governo na Sociedade Espanhola de Ciência Política. E ele diz assim, olha, ele resolveu definir democracia e, sobretudo, brigar com a noção de crise da democracia, que é o que muitos dos meus colegas estão falando. A democracia brasileira está em crise. Eu, pessoalmente, acho que não está. Mas é assim. Ele diz, olha, o que é a democracia? A democracia é duas coisas. A democracia é uma máquina, uma estrutura de regras, que é a Constituição, e ela é um universo de maquinistas variadíssimo, que põe em funcionamento a máquina ou estragam a máquina. Quando os meus colegas, diz ele, analisam a democracia, a crise da democracia, ou eles põem a culpa na estrutura, tem que mudar toda a estrutura constitucional, etc., etc., mas isentam o demos é o cidadão eleitor, ou eles criticam os maquinistas, mas, de novo, isentam o demos, que é o cidadão eleitor. Diz ele, eu vou analisar a crise da democracia, mas vou incluir o demos, ele também é maquinista. E, no fundo, é o espírito do Ortega y Gasset, a responsabilidade do cidadão de ser um agente político. Então, eu fui com este olho, o olho do Sartori, que é um dos meus gurus. Eu, em matéria de guru, tenho vários, eu sou quase promíscua. Então, com esta inspiração, eu fui olhar a sociedade brasileira. Como é que nós estamos mesmo? Eu vou saltar, só colocar duas questões que são problemas nossos no momento, nosso ponto de partida na representação. E como é que elas se situam em relação à teoria democrática. Há duas coisas. Quer dizer, se o eleitor, o cidadão, é soberano, como se quer, ou como reivindicamos os democratas, ele teria que ter o voto, que é o primeiro exercício de soberania, devia ser inteligível. Do jeito que está o sistema eleitoral, nós sabemos que não é inteligível, portanto, não respeita. Quando ele exerce, sobretudo quando é para o Senado e para a Câmara, ele depois não sabe o critério de alocação, de eleição, e também não pode cobrar. Esta é uma das coisas da teoria democrática que é universal, todo mundo concorda, a inteligibilidade do voto é uma condição. A outra condição que faz a fé na democracia é que é o único regime, todo mundo conhece a piada do Churchill, que é o único regime, com exceção de todos os outros, porque ele tem mecanismos de autocorreção. E as eleições é um deles. Depois tem os controles de prestação de contas, e a Lava Jato é isso. Então, é um bruto mecanismo de autocorreção. Se vai ou não ocorrer essa autocorreção é outra coisa. Mas nós temos um caminho. E à luz disso, em que pé nós estamos e em que nós mudamos? Eu vou tratar de ser tão breve quanto possível, só fazendo a seguinte ressalva. Governar é exercer autoridade. Então, o que é governar em democracia? Em primeiro lugar, há um mecanismo de autocorreção pela qual o cidadão reconhece a autoridade de quem está exercendo a democracia, primeira coisa. Mas, por outro lado, o político tem que prestar contas. Então, você tem que ter mecanismos sofisticados pelos quais, em última análise, você tem uma prestação de contas e a chance do eleitor ou
das outras instituições controlarem o exercício da autoridade, que é a maneira pela qual o demos, que é o cidadão eleitor, controla. E aí nós estamos em fase de mutação, realmente de mudança. Então, à luz desses critérios, em que pé nós estamos? Eu acho que nós tivemos 3 grandes mutações, e eu vou ficar por aí. O meu foco é da perspectiva do eleitorado, mas na relação com o exercício da autoridade, quem exerce. A primeira é que, olhando, como eu disse, as bases sociais da política, que critério de legitimação eu estou observando que prometem mudanças sociais, desde que devidamente mobilizadas pelos políticos. Mas eu acho que tem um potencial reformista lá por conta desses critérios. O primeiro deles, pondo de lado aí, é que, em primeiro lugar, antes de chegar a isso, há uma tensão crescente na sociedade brasileira. Não há como evadir essa questão. Nós temos uma encruzilhada no sentido que há um conflito entre 2 tendências. E nós vamos ter que decidir. Mas a primeira questão, o primeiro critério de legitimação é que houve uma mudança na percepção da crise e da relação com o Estado. Para ser sumária, analisando desde as manifestações de 2013, com cuidado, eu fui a tantas quantas possíveis, tomei nota de tudo quanto era possível, declarações, etc. E fui chegando à conclusão que o que havia de mudança é que, pela primeira vez, você, ao entrevistar e conversar com as pessoas, com os jovens, eles tinham consciência de que os pais estavam pagando, a classe emergente, a classe baixa emergente, que emergiu e que pela primeira vez estava pagando saúde, seguro-saúde, e pagando também transporte para ir à faculdade, mas também estava pagando as faculdades, eram a maioria faculdades pagas. Então, à medida, eles estavam exigindo serviços melhores do Estado. Estavam se dirigindo ao Estado, cobrando serviços melhores. Eu arrisco dizer que estava emergindo, e que veio para ficar, a mentalidade do contribuinte. A trajetória americana é exatamente a oposta. Eles fazem independência a partir da ideia: se nós pagamos, nós queremos representação. A trajetória brasileira é outra, mas não é menos legítima. Isso que eu quero dizer. Ela responde ao nosso contexto histórico, em que o Estado formou a sociedade, e não o contrário. Então, pela primeira vez, eu vejo a sociedade levantar a cabeça, cobrar, não numa base populista, não numa base paternalista, mas era assim: tenho direito, não é direito abstrato, um direito social. Eu pago, eu posso te cobrar. Isso, para mim, emergia um novo ator político. Eu chequei com uma colega que ambos, Hélio e Cristina, conhecem, que é uma especialista em opinião pública, que é a Fátima Jordão. Tenho várias das pesquisas dela, e ela diz: Lourdes, é isso mesmo, emergiu o contribuinte. Então, essa é o primeiro critério de legitimação. Eu posso cobrar do Estado, e de quem... Não é o Estado, é de quem está exercendo ou controlando as alavancas do Estado. Eu posso exigir melhores serviços. Essa é a primeira. A segunda, que aí é realmente um exercício de elaboração, e é para discutir mesmo, eu adoro um conflitinho na discussão, é a ideia de que como é que o eleitor computa a economia? Minha pergunta era a seguinte: porque tem crise de representação, ou seja, tem crise de confiança em quem me representa. Eu não confio. Isso é grave, porque é a própria arquitetura democrática que fica em jogo. Mas, diante dessa crise, em que eu não reconheço as estruturas pelas quais, as correias de transmissão pelas quais eu elejo e me mantenho fiel a fulano, beltrano e cicrano, qual é o critério de inteligibilidade para eu votar? É a economia. É como falo no meu bolso. Então, eu acho que o plano real, para mim, foi
o Plano Real foi um eleitor, não do bolso, mas ficou muito claro, a meu ver, que, de repente, essa foi uma primeira grande mutação, que, de repente, a estabilização virou um bem público. Eu estou falando de constituição de um espaço público. No segundo mandato da Dilma, evidentemente, uma das coisas que fez com que a opinião pública realmente estivesse mais cética, as bases da popularidade dela, que começou bem, foi o fato da erosão dos preços, dois dígitos. Então, eu tenho a impressão que é pouco dizer que a economia é um critério de legitimação, mas quando você tem ausência de partidos representativos, o que dá inteligibilidade para o eleitor se ancorar é os seus interesses, isso é normal. E é eleitor de todas as classes. Então, essa é segundo critério de legitimação, que, para mim, abre espaço para o reformista, para o político reformista, desde que ele explique com clareza qual é a função da reforma e como é que vai ter, qual vai ser a eficácia distributiva da reforma. Essa eu acho que é uma coisa importante. E o terceiro critério de legitimação, para mim, é uma mudança secular, histórica, que a gente não percebe. E aí é um dos gurus, não gurus, das pessoas que mais me marcaram nos anos 70, mas me marcaram porque é o olho externo. É um olho externo benigno, que olha para você e diz, para mim, brasileiro, e para latino-americano, do alto de uma constituição democrática como a americana, é um analista, um cientista político de primeira, que olhou e escreveu um artigo-chave, sobre o Estado politizado da América Latina. Ele, quando escreve o Estado politizado, não era a politização como nós entendemos, é na acepção anglo-saxã. O Estado é burocracias, que a gente conhece, mas o Estado é lei. A forma mais alta de Estado é exercício da lei. Tá certo? Então, ele dizia, o Estado é lei. E o que caracteriza a diferença entre o Estado latino-americano e o Estado que eu conheço, diz ele, eles nascem democratas, é que toda a sociedade tem conflito, as instituições são feitas para regular conflitos, e quando, em nome da lei, se arbitra um conflito, evidentemente, a parte derrotada se cala, aceita e acabou. No Estado latino-americano, e ele falava dos anos 70, a parte derrotada volta e quer reformar a lei. Então, você tem uma constante transformação do Estado como lei e uma instabilidade como lei. Bom, a gente não tem ideia o quanto a sociedade brasileira passou a enxergar o Estado como lei. Eu volto ao mesmo tema. A Lava Jato funcionou como um acelerador. Ela não instaurou isso. O que instaurou isso foi um processo cumulativo, mas o que eu posso dizer, e aí partindo do suposto que quando a gente refunda, e eu sou a favor da refundação em base de alicerces sólidos, quando a gente refunda, a gente tem que honrar o que tem em primeiro lugar. E honrando o que nós temos, e isto é um colega que eu ajudei a formar, hoje é colega e foi para a área de consultoria, que é o diretor da Eurásia. Ele faz pesquisas pelo mundo inteiro. É brasileiro de mãe e americano de pai. E ele diz, Lourdes, lembra um pouco, e isto é o que eu faço questão de enfatizar, lembra o seguinte, que durante o período de alta das commodities, etc., o que houve foi uma enxurrada em todos os estados, um aumento de recursos brutal. O único país e, portanto, um aumento do teor de corrupção altíssimo. O único país que tem instituições e leis para levar adiante isso é o Brasil. Aí eu comecei a olhar Indonésia, por conta dele, a comparar com as grandes
democracias emergentes de mercado. Gente, é um ponto a honrar. Tem que honrar isto. É um ponto de partida. Então, o que eu acho, julgando, é curioso, eu não gosto de contar os episódios pessoais, mas às vezes ajuda. Eu chego, digamos, no médico ou na fisioterapeuta, onde eu vou regularmente, os rapazes manobristas conhecem os nomes dos ministros todos do Supremo e julgam. E eu comecei a descobrir que todos têm TV a cabo, pelo menos em São Paulo, e acompanham. A mesma coisa do pessoal que toma conta do meu prédio. A senhora vai para a Globo? Eu vou, já vou para casa, então eu vou ver. Que o carro da Globo vem buscar. Bom, eu acho que eles estão com os critérios de legitimação em polvorosa. Tem algo que é assim, a lei é o Estado. E estão observando o Estado com critérios muito de quem está procurando normas para se situar. Mas, de qualquer maneira, há uma mudança nos critérios de legitimação do Estado, que eu acho que são os 3 critérios. Então, só para reproduzir, o primeiro critério mudou a natureza da relação com o Estado, potencialmente é a cobrança do Estado como provedor de serviços e, portanto, é a emergência do contribuinte, é a maneira pela qual a inteligibilidade do voto se traduz na cabeça do cidadão, que é via êxito econômico ou crise econômica. E a terceira que eu acho a mudança mais secular, porque nós herdamos uma noção de lei dessa forma. É o Estado politizado da América Latina. Só que agora o Estado politizado deixou de ser politizado, pelo menos no Brasil. Continua na Venezuela, continua na Bolívia. Mas até agora, gente, nós temos uma Constituição de 30 anos. É em nome dela que se fazem as coisas. Então, a minha noção aí é de que nós temos um potencial que reside no seguinte: nós temos um processo de deslegitimação de certos atores políticos, sobretudo daqueles que detêm as alavancas do Estado, e a presença de novos critérios de legitimação que apontam para a emergência de uma cultura cívica. O que eu quero dizer com uma cultura cívica? Porque eu acho que, sem querer, eu nomeei com um jeito de cientista político. A cultura cívica é a constituição de um espaço público plural, que é como se define a cultura cívica nos Estados Unidos. Pode dar em Trump, tá certo? Mas você tem o exercício do debate e da noção do dever para com a comunidade. A ideia de que a cultura cívica, nas pesquisas originárias dessa noção, o que aparecia é o seguinte: o cidadão americano se reconhece como o republicano europeu, ele se define pela política, ele se reconhece na política, ele recusa ou participa da política, ele cobra da política. Isto é a emergência de uma cultura cívica. Isto aqui também. Nós estamos formando um espaço público plural, acho que é plural, suficiente, para abrigar vários. Então, é isto. Então, nós estamos numa fase de gestação de alguma coisa muito nova. Agora, não dá para prescindir de liderança política. E é uma das coisas contra as quais eu me insurjo, que é a ideia de liquidar com a noção de política. Gente, a dominância da política é a dominância da relação de confiança. Sem isto. Enfim, eu vou fechar aqui com a ideia: princípio de igualdade perante a lei é uma forma de você agir, de você pensar a ação e convocar o que o cidadão tem que fazer pelo Estado, não pelo Estado, tem que fazer para mudar. Eu acho que os americanos têm um termo que é political agency, que é atuação política, que é intervenção, que é debate. Eu acho que eu estou vendo isso nascer. Já vi a partir de 2013,
E não tenho, aí, entre várias concordâncias com o Janete, ele vê um potencial revolucionário, eu não vejo, eu vi o potencial mais de emergência, ele é revolucionário no sentido que é subversivo, isso ele é. São critérios de legitimação que subvertem toda uma tradição histórica. Mas ótimo, gente. Enfim, eu acabei de pensar fora da caixa graças a ele. Eu acho que a gente tem ainda tempo para algumas perguntas. Eu vou pedir para os que quiserem fazer perguntas que sejam bem breves e que também sejam muito objetivos, que as perguntas sejam relativas àquilo que foi discutido aqui. Eu só quero contar um caso interessante. O Lourdes e eu passamos férias, com o Hélio, meu marido também, no mesmo lugar. E eu vi a Lourdes indo de lá para cá, ela foi a representante do ócio criativo mais impressionante que eu conheci. Porque ela ia para um concerto, depois ela voltava para... Sim, o Zander vai me matar se eu não... Então, ela voltava para trabalhar. Assim, e foi uma delícia, porque nesse meio tempo ela ia nos contando do que ela estava pensando. E, assim. E o seu artigo que eu li em primeira mão, não é? Acho que eu sou a única aqui que li os dois, não é? E senti mesmo uma diferença de tom, não é? Senti o seu pessimismo, e aí eu fico pensando, eu acho que claro que qualquer ser racional olha para o Brasil e dá realmente a tendência da gente achar que a coisa está muito ruim mesmo. Mas uma coisa que a gente tem sentido aqui, e que hoje de manhã foi muito interessante, a discussão com o Jorge Forbes e com o Domênico de Masi, se levantou muito a questão da inteligência artificial e na iminência que nós estamos de uma era completamente diferente. Não é? E quem sabe um motivo de a gente sair do pessimismo é a gente pensar que tudo pode acontecer e em muito pouco tempo. Não é? E talvez seja interessante a gente pensar que recursos nós temos, que recursos o Brasil tem, não é, para enfrentar esse novo mundo completamente diferente que está vindo aí. E eu, só terminando, eu acho que também tem uma inquietação no ar, que a gente viu um Trump ser eleito nos Estados Unidos, né? E a gente vai ter eleições no ano que vem, e a gente ouve também muito o aumento de um discurso fascista, não é? Eu acho que uma das coisas aqui do fórum que a gente gostaria de tirar é um movimento que seja assim de reação, né? De reação a isso que de pior pode acontecer, né? Porque a gente não acreditava que acontecesse nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos são um país, não é? Que não poderiam eleger um Trump, né? E nós estamos aqui, a gente pensa assim, não, o Brasil não pode eleger um fascista, né? Mas assim, tudo também pode acontecer também para esse lado. Então, vou abrir agora as perguntas. Sim. Bom. Na linha da Cristina Lourdes, essa tua reflexão é extremamente estimulante, mas ela nos apontaria para uma possibilidade que essa cultura cívica se expressasse de uma forma protagonista nesse próximo período de disputa eleitoral. E uma certa apatia da sociedade nesse momento e a maneira como nós estamos vendo as coisas se encaminharem por uma polarização que pode levar a uma radicalização que eu acho que ninguém deseja para esse país, né? Como é que tu olharias os próximos passos desse país, levando ao ano que vem? Tu vê uma possibilidade de uma saída democrática diante da tua análise? Vai surgir alguma coisa nova? É possível que surja? Porque do jeito que as coisas estão, elas estão um pouco assustadoras, eu diria, né? E eu não estou conseguindo fazer a conexão entre o que estou vendo hoje e essa tua análise, que ela aponta para uma possibilidade, talvez, que a gente não está percebendo claramente. Não era melhor fazer várias perguntas? Eu acho respondo, que sim. Porque às vezes
Lourdes, esse processo, quer dizer, porque somos assim, né? Como você vê esse processo de que as lideranças que têm sentido, que têm valor, rapidamente essa possibilidade de boas lideranças são corroídas? São? Corroídas, né? Tem um processo aí em que as boas lideranças rapidamente desaparecem. Quer dizer, a gente tem hoje o que é o Bolsonaro e o Luciano Huck. O que é isso? Como é que a gente escapa disso, né? E por que isso acontece tão rapidamente? E mais uma pergunta, assim, eu respondo 3 e o Zander também. É só uma curiosidade, você citou o sociólogo, o seu guru americano, mas ou eu não peguei ou você não falou o nome dele. Douglas Chalmers. Se aposentou e gosta de jazz, agora dedicou-se ao jazz. Deve ser namorado. Não, imagine. Ela me imputa namorados a toda hora. Sou eu? Eu queria perguntar para vocês, e que motiva a pergunta, infelizmente eu não peguei toda a fala, mas o final da sua fala, Lourdes, você faz alusão à representação política, e eu vou repetir a mesma pergunta que eu fiz para o Domênico De Masi hoje de manhã, que com o advento da tecnologia, há uma grande discussão sobre a sobrevivência ou não dos partidos políticos. Não é um tema tão novo. Por exemplo, você deve conhecer melhor que eu, o Simone Weil, já em 1942 ou 3, escreve o livro dela, dizendo pelo fim dos partidos políticos. Enfim, a ideia é velha, o fim dos partidos políticos. Os partidos políticos engessam as pessoas, você aceita algumas coisas, outras você não aceita, mas, no entanto, você tem que prestar fidelidade partidária. E então tem várias pessoas criticando isso. A Simone Weil, o Fernando Henrique, no texto dele, A Soma e o Resto. O Domênico De Masi, hoje de manhã, por exemplo, ele antepunha, ele dizia, não acredito mais em partidos políticos, eu acredito em movimento. Ou seja, as pessoas se juntam por um determinado tempo em redor de algo comum para o exercício de uma tarefa que se dissolve uma vez conseguido o intento. E todos, quer dizer, todos, uma parte das pessoas, né, de seus colegas nessa área, falam a respeito do fim dos partidos políticos. O que não falam é, e o que fazer? Exato, o que lugar? Então eu queria saber, minhas 2 perguntas. Primeiro, se você é favorável ou não aos partidos e se é pensável já uma política sem partidos. Tá, ótimo. Zander, você quer responder essas perguntas? Tá. Olha, a primeira foi a sua. Como é que eu vejo o contexto eleitoral? Eu acho que ele está... A sua inquietação é a minha. Não há dúvida que existe. Agora, eu acho que ainda é prematuro. Nisso eu estou com o melhor dos nossos analistas de políticas públicas, um dos melhores, que é o Lavareda, que escreveu eu acho que foi uma entrevista, na verdade, na época, ou algo assim, eu tenho até o texto, posso enviar, em que ele diz é prematuro. E foi computando todas as eleições anteriores, a começar pelo Ulisses, enfim, por todas as outras, com as datas assim mais ou menos de 8 meses. Para mim, isto reflete mais a profundidade das mudanças do que necessariamente o alto risco. Te diria o seguinte, eu concordo que diante da gana que se tem, que é a mesma nos Estados Unidos, a gana que se passou a ter do establishment, que incluía a Hillary, fez com que não se percebesse o alto risco do Trump, o que significava. Mas a verdade é que o Bolsonaro representa, sim, um risco que, se eu tivesse que quantificar, eu diria 20%, 30%. Está aí, porque a sociedade está está com gana. Está reagindo, exatamente. Hein? A sociedade está reagindo. O Bolsonaro é símbolo de uma reação. De pleno acordo, de pleno acordo. Nós temos um processo de reação. Exato. Exato. Mas, de qualquer maneira, vota, né? Então, sem reação, sem orientação. Exato. Pois não. Exato. Exato. Pois é, mas esse é um risco que está aí.
Então, a tua inquietação é a minha. Só que eu acho prematuro. Não sei se em São Paulo nós tivéssemos 2 vezes a experiência do russomano, que liderava e, de repente, baixava. Então, você tem, de qualquer maneira, a alternativa, do jeito que está posta, é Lula e Bolsonaro. Eu não sei se isso se coloca ainda. Eu realmente não sei. Mas é para ficar de olho. Então, mas a sua inquietação é a minha, certamente. A sua segunda era a corrosão. No fundo, é a mesma coisa. No fundo, é a mesma coisa. Quer dizer, a fase de... Como nós estamos numa encruzilhada e a mídia registra um dos polos, que é o da indignação, e as pesquisas de opinião pública também, a mídia não é educativa, ela não é formativa, ela não tem essa ambição. Ela, obviamente, registra. Então, você tem uma impressão, e eu não sei o quanto é de impressão, o quanto há de impressão, o quanto ela é de prematura, de novo, mas você tem uma rapidez de corrosão até por patrulha. Até por patrulha. Quer dizer, você tem uma intensificação. Como nós estamos numa encruzilhada, você tem uma turma de perdedores. E nesses perdedores você tem em todas as classes. Digamos assim, a transversal. A perda é transversal. Tem setores do Estado, da burocracia, você tem setores da sociedade, dos mais humildes, e você também tem setores das classes médias e altas. A reação é transversal, não nos iludamos. Tá certo? E o potencial mais produtivo, mais transformador, também está posto. É nesse sentido que eu digo, nós estamos numa situação de encruzilhada mesmo. Agora, no seu caso, aí a sua pergunta precisaria de um tratado. Porque eu acho o seguinte, você precisa... Como a minha noção de democracia é aquela que eu defini, mas que eu volto a te dizer, o que explica, talvez eu vá por aí, o que explica a ideia de equilíbrios de poder, de ter os 3 poderes equilibrados? A ideia de que quem exerce governo está exercendo autoridade. A democracia comporta um elemento de verticalidade, de relação desigual. Quem é governado, quem governa. O bom dela é que ela é autocorretiva, você pode renovar. Ao mesmo tempo, então, para proteger o demos, o cidadão, do exercício do poder, se montou toda essa estrutura que é equilíbrio de poderes, o poder parlamentar, o poder, enfim, o judiciário, etc. Essa é uma estrutura totalmente montada para preservar o demos do exercício do poder e de estabelecer prestação de contas entre os 3 poderes. Não só um vale. Bom, então, a minha pergunta para quem acha que eu assisti uma das conferências do Fernando Henrique num seminário recente sobre os desafios da democracia. O que ele está dizendo, a meu ver, é que mudaram as bases sociais dos partidos. Houve uma transformação, ou seja, os partidos que nós conhecemos lá atrás, os social-democratas, o republicano e democrata, foram estruturados na base de, no caso da Europa, sindicatos, foram pactos, pelas quais eles eram forjados em torno dos interesses setoriais e, basicamente, sindicais, ou, do caso, os de esquerda, os de direita, dependendo do país, rural ou menos rural, ou uma composição como na Inglaterra. De qualquer maneira, você tem uma... Para que se exerça esse poder, você tem que ter uma correia de transmissão. Eu concordo com o Fernando Henrique que as bases sociais, é o mesmo problema meu aqui, só que o meu era do critério de legitimação, as bases sociais mudaram. A forma de exercer democracia através também das redes, também. Agora, como é que isso vai se ordenar para definir autoridade, reconhecer a autoridade e exercer a autoridade, eu não sei. O que eu sei dizer é que o Estado, do jeito que está no Brasil, é desigual no sentido de lei. Pensa a Rocinha, o Estado se distribui desigualmente como lei no Brasil. Tá certo?
quem é que vai pôr a trava ou a equalização do Estado de maneira que ele se exerça como lei pelo país inteiro? Não sei, eu acho que o partido é uma forma de agregar interesses. Os interesses mudaram, eu não sei dizer quais serão. Mas eu desconfio que não vai ter um modelo. Por exemplo, nós quando falamos modelo social-democrata, a gente está falando numa estruturação que corresponde à estrutura de um pacto social entre os que queriam democracia, os sindicatos, os que eram classe dominada e ao mesmo tempo, garantem o exercício do governo por parte dos reformistas, de uma elite mais reformista. Eu acho que os interesses estão mudando, mas duvido que sejam dispensáveis os partidos. Eu queria passar para o Zander. Obrigado. O meu comentário vai em duas direções, né? O primeiro, sobre as eleições, eu não vou arriscar nenhum prognóstico de leitura, né, desses meses até outubro do ano que vem, porque eu acho que existe uma pergunta que ninguém sabe responder. Lula é candidato ou não é? Para mim, essa é a primeira pergunta. E nós não sabemos se provavelmente esse julgamento ocorrerá em segunda instância, antes das eleições, não é? Muito provável, mas eu não sei qual vai ser o resultado desse julgamento, né? Se o Lula for candidato, ele é certo que ele está no segundo turno e tem até um certo favoritismo para ser eleito. E aí muda completamente o quadro, né? Se ele não for candidato, caso ele venha a ser condenado lá em Porto Alegre, e eventualmente não tiver nenhuma possibilidade jurídica de ele ser candidato, eu acho que o jogo está totalmente aberto. E aí seria uma leviandade, né, fazer exercício sobre o futuro, vai ser assim ou vai ser assado. Então eu creio que essa primeira pergunta é que tem que ser respondida. Enquanto ela não for respondida, esse é um jogo muito turvo em relação ao futuro. O outro comentário que eu queria fazer é sobre não especificamente se cultura cívica, né, que o artigo da professora Lourdes aponta como uma potencialidade, né, nos desenvolvimentos políticos do Brasil para esses anos vindouros, pode ter alguma incidência no processo eleitoral. Eu não vou também entrar nessa relação, né, entre cultura cívica e o processo eleitoral brasileiro, mas eu só queria fazer um comentário, que novamente me perdoe, Cristina, é um comentário pessimista sobre cultura cívica, né? Porque eu acompanhei muito de perto uma das experiências mais geniais que nós tivemos no Brasil, que foi do orçamento participativo de Porto Alegre. Né? Eu tive a ventura de morar em Porto Alegre naqueles anos, né? O meu trabalho como sociólogo, principalmente, é em áreas rurais, portanto, eu não fazia pesquisa em Porto Alegre sobre orçamento participativo, sabia que ele ocorria, etc. No bairro que eu morava, que era um bairro de classe média alta, nada acontecia, porque as reuniões da prefeitura, que a prefeitura tentou organizar lá no meu bairro, ninguém foi, porque a gente tinha tudo, então para que a gente ia na reunião? Não fazia sentido. Então, eu acompanhava muito superficialmente. Mas em 1995, eu recebi um telefonema de Washington e o Banco Mundial me convidou para fazer um trabalho sobre orçamento participativo. Por quê? Ouvimos falar que aí na sua cidade tem alguma coisa interessante aí chamada orçamento participativo. Você quer fazer para nós um relatório em inglês sobre o que é isso? Aí eu falei, bom, naquele momento, aliás, eu lembro muito bem que nós, professores universitários, estávamos em greve, né? A gente fazia greve todos os anos ímpares, desde 1981. Todo ano ímpar a gente fazia greve. Então, em 95 nós estávamos em greve. Eu falei, bom, eu estou em greve. É uma chance de conhecer o orçamento participativo, vão até me pagar para isso, né? Ótimo, lá vou eu. Bati na porta do prefeito Tarso Genro, que foi genial, me abriu a todas as portas, e com isso eu mergulhei nesse processo chamado orçamento participativo. E como morador de Porto Alegre, sem entrar em muitos detalhes, eu posso testemunhar para todos vocês como que o orçamento participativo foi profundamente transformador da cidade de Porto Alegre.
A cidade de Porto Alegre se transformou na melhor capital do Brasil em termos de qualidade de vida, e esse período do orçamento participativo foi decisivo. Por quê? Ele recolheu impostos, obviamente, dos setores mais ricos da cidade, que é os que pagavam o IPTU mais alto, e transferiu para as comunidades, para os bairros mais pobres, que melhoraram substancialmente em todos os aspectos possíveis. A cidade se tornou realmente uma cidade cada vez melhor em função desse processo. E aí eu passei a acompanhar, né, de 95 em diante, até que o PT perdeu as eleições, aí o orçamento participativo começou a desaparecer. Eu acompanhei muito minuciosamente, inclusive através de informantes, até em favelas, né, que eu passei a ter gente muito amiga minha que informava, eu ia nas reuniões, etc. E uma das coisas que me interessou foi exatamente cultura cívica, né? Ou seja, esse é um processo tão transparente, tão radicalmente transparente, que ele cria possibilidade para os cidadãos moradores da cidade, de, se quiserem, né, acompanhar até minuciosamente o orçamento, a partir das decisões que eram tomadas, quando que eram tomadas, e inclusive os interlocutores e tudo mais. Ou seja, eu fiquei muito esperançoso de que, na realidade, naquela população, que é uma população que tem, inclusive, uma escolaridade muito alta, tem uma certa tradição de participação política, né? A cidade de Porto Alegre sempre foi muito participativa do ponto de vista dos partidos e tudo mais, né? Tem uma tradição política de centro-esquerda, desde os tempos, inclusive, do varguismo, do brizolismo, depois do PT, do Partido Comunista, etc., né? Bom, e o que eu concluí, né, depois de anos de pesquisa, acompanhamento do orçamento participativo, foi que, na realidade, o que nós tivemos majoritariamente foi um comportamento, no bom sentido da palavra, que não é negativo, não, mas um comportamento extremamente oportunista dos cidadãos, né? Em outras palavras, na realidade, o orçamento participativo, para mim, como cidadão, ele é muito claro. Eu tenho esse interesse, junto com os moradores aqui da vizinhança, etc., em fazer essa mudança, alocar recursos para isso ou para aquilo, etc. E uma vez conseguido, eu saio de cena, né? Ou seja, o restante já não me interessa muito. Se tornou uma exceção, um comportamento dos cidadãos daquela cidade, novamente eu insisto, de níveis de escolaridade bastante elevados, informação política muito ampla, né? Se tornou um comportamento muito mais excepcional aqueles que continuaram a apoiar esse experimento chamado orçamento participativo, no sentido de ver a cidade como um todo, a totalidade como um todo e, portanto, a sua transformação e desenvolvimento, né? Tanto é verdade, né, que o PT perdeu as eleições, não é isso? E o governo que entrou, que foi um governo do PMDB, tentou de todas as maneiras manter o orçamento participativo, né, mas aí não tinha a capilaridade, que era uma capilaridade partidária, para mobilizar os cidadãos, etc. E aí foi caindo, né? Quer dizer, para mim foi um pouco frustrante perceber, portanto, numa cidade com essas características socioculturais, que certos elementos que poderiam caracterizar a cultura cívica, eles não floresceram. Ou se floresceram, foi de uma maneira muito oportunista. Vamos encerrar? Quero agradecer, então, muito Lourdes e Zander, pedindo muitas palmas, né?